A mentalidade ideal. Existe uma maneira ideal de pensar como trader. Existe uma mentalidade ideal, que é extremamente flexível, que não se importa em vencer. Não se importa em perder. É um estado de espírito despreocupado, mas ainda atua a seu favor. A mentalidade de negociação ideal não tem espaço para o medo. Se você ficou assustado com essa afirmação, faça uma pausa por um segundo. A mentalidade ideal pode não envolver medo, mas ela ainda está atuando a seu favor. Ela pode ser destemida, mas não é imprudente. O medo desempenha um papel importante para explicar por que as pessoas perdem no jogo de trading. Esse medo pode se manifestar de diversas formas. Talvez seja medo de não estar no mercado e perder uma boa oportunidade. Talvez seja medo de permanecer muito tempo no mercado e ver os lucros em aberto serem tomados de volta. Se você é capaz de adquirir uma mentalidade ideal? Sim. Sem dúvida. Talvez você tenha que se desenvolver para alcançar isso. Talvez seja necessário iniciar um período de verdadeira introspecção para conhecer a si mesmo. Em breve, falarei sobre como se reconhecer como trader. A mentalidade ideal do trader existe, e é possível se treinar para conquistar esse estado mental e essa crença. Quando você atinge esse estado, significa que é capaz de perceber as informações vindas dos mercados sem se sentir ameaçado ou com medo. Isso significa que você nunca perderá? Não. Você perderá dinheiro em operações como qualquer outra pessoa. Contudo, a mentalidade ideal do trader está em paz tanto com as operações perdedoras quanto com as vencedoras. Nenhuma delas afetará sua capacidade de perceber as informações do mercado de maneira não emocional e imparcial em um estado de espírito não ameaçador. Seu estado emocional permanecerá em equilíbrio. Todo trader já passou por períodos em que esteve na zona de ação, em que se sentiu calmo por causa da sensação reconfortante da mentalidade ideal. Isso geralmente acontece quando há determinadas circunstâncias presentes. Eu, por exemplo, experimento essa sensação de calma sempre que estou negociando durante as férias. Tenho uma história que serve de exemplo. Certa vez, tirei 14 dias de férias, e durante todos esses dias, operei de minha casa de férias. Eu estava totalmente relaxado, entrando em algumas operações apenas quando o mercado me chamava atenção. No restante do tempo, ficava na piscina, relaxando sob o sol. Quando voltei ao pregão, meu chefe saiu de sua sala e disse: "Alguém está pegando fogo", e bateu palmas. 14 dias depois, eu havia distribuído todos os meus lucros das férias. Eu me lembro muito bem dessa história porque foi um dos catalisadores que me levaram a buscar uma compreensão mais profunda sobre mim mesmo como trader. DNA codificado. A mentalidade ideal existe, mas poucos traders a dominam de modo consistente. Ao não operarmos em um estado de espírito de mentalidade ideal, sentimos medo. E esse medo é uma manifestação da falta de confiança. Não confiamos em nós mesmos para fazer o que temos que fazer sem hesitação, ressalvas, conflitos internos ou discussões. O problema é a nossa mente. O principal objetivo dela é nos manter vivos e evitar a dor. Somos automaticamente programados para pensar de uma forma que nos mantém vivos. Esse padrão de pensamento está codificado em nosso DNA. E ele até pode nos manter vivos, mas dificulta o trading. A única coisa que nos mantém vivos é a mesma que torna o trading uma proposição dificílima, até que você aprenda a combater sua codificação. A maioria dos problemas que enfrentamos se enquadram em duas categorias. Um ponto associamos este momento a outro, quer estejamos conscientes disso ou não. 2. Temos uma mente programada para evitar a dor. Aprendemos a associar para nos beneficiarmos das experiências. A associação, a conexão entre os momentos anteriores e o momento presente, e a prevenção da dor não andam lado a lado com o trading. Por que digo isso? Por que estou dizendo que a associação e a prevenção da dor são prejudiciais para um trading bem-sucedido? Porque, no trading, cada momento é único e tudo pode acontecer. Operar nos mercados é o equivalente a jogar cara ou coroa.
Como a proporção de ganhos de muitos traders profissionais, inclusive eu, não está longe de ser uma proporção 50-50, a analogia do jogo de cara ou coroa é ainda mais apropriada do que você pensa. No jogo de cara e coroa, você não se preocupa muito com o resultado. Com o tempo, o jogo se desenrolará de maneira bastante previsível. Você ganhará em 50% das vezes e perderá em outros 50%. Se você desenvolveu um sistema em que perdeu uma unidade com suas perdas e ganhou 1,5 unidade com suas vitórias, fez um bom jogo. Em muitos aspectos, o trading funciona exatamente assim. Você não julga seu sistema com base no mérito de uma operação. Você o julga com base em um número maior de operações. Fazemos isso porque até mesmo um jogo de cara e coroa mostrará uma distribuição desigual, mesmo que o resultado em 100 lances seja 50-50. Como meu amigo David Paul disse em uma ocasião, existe aleatoriedade no resultado de um lance, mas existe ordem no resultado de 100 lances. Ele estava falando sobre o cenário do lançamento de moeda. Certa vez, joguei uma moeda 100 vezes e anotei o resultado em um pedaço de papel. Testemunhei 15 lances de cara seguidos. Em determinado momento, parei e olhei para a moeda, como se quisesse verificar se havia falhas óbvias nela. Não havia. Se você tivesse 15 operações perdedoras consecutivas, imagino que seu estado mental sofreria. Se tivesse 15 operações vencedoras consecutivas, talvez se sentisse invencível. O mercado fará o que ele quiser. Ele não se importa com você ou com sua posição. Não importa se você está no mercado ou nas linhas laterais. Não importa se você teve 15 operações vencedoras consecutivas ou 15 operações perdedoras consecutivas. Você não pode dizer que, só porque perdeu em uma operação, está mais perto de vencer. Se disser isso, estará fazendo justo o que precisamos aprender a não fazer. Cada momento é único. Só porque você obteve 15 caras consecutivas no lançamento de moedas, não significa que as chances de ter cara serão menores no 16º lance. As chances ainda são na proporção de 50-50. Por quê? Porque existe aleatoriedade no resultado de um lance. Esse é outro modo de dizer que cada momento é único. No entanto, com o tempo, a lei das médias entrará em jogo e, em 100 lançamentos, você experimentará 50 caras e 50 coroas. No entanto, embora você possa entender isso acadêmica e, até mesmo, logicamente, existe uma boa chance de não compreender isso de maneira emocional, em especial se acabou de ganhar ou perder 15 vezes seguidas. É aí que reside a diferença entre a mente treinada e a mente não treinada. Eu o guiarei constantemente em direção à mente treinada, para que você não sucumba ao medo. Detecção das informações. A informação por si só não tem poder sobre nós. É nosso sistema de crenças e a energia que damos às informações que decidem sua potência. Caso você receba um e-mail de uma pessoa desconhecida dizendo, "Você é um homem morto", é muito provável que sua reação emocional seja muito diferente do que se recebesse um e-mail dizendo, "Doer em Dedeman". A mensagem é a mesma. Uma é em português e a outra, em dinamarquês. A frase por si só é apenas uma construção de letras colocadas juntas. Uma vez decodificada pelo cérebro, ela recebe uma carga emocional. A frase não tem sentido. É a forma como a interpretamos que causa a resposta emocional. Então, imagine uma mentalidade em que você seja capaz de detectar as informações do mercado de um ponto de vista puramente oportunista. Você não se sente ameaçado pelas informações. Você não está pensando, "Ah, Deus, por que não aproveitei esse movimento do mercado?" Ou "Por que entrei nesse mercado?" Você apenas observa e decide a partir de um estado de espírito que enxerga oportunidades, não ameaças. O mercado passa o dia movimentando ticks para cima e para baixo, formando padrões, com base nos quais operamos. Esses ticks se movimentando para cima e para baixo são apenas ticks. Entretanto, se você tiver uma posição aberta, esses ticks ganham vida e significado próprios. Eles o validam ou o diminuem. Não é assim que você quer operar. Essa não é a mentalidade ideal. Focar e atrair. Nós atraímos aquilo que focamos. Acredito nisso,
portanto é verdade para mim. O medo que sentimos faz com que foquemos o objeto de nosso medo, de modo que acabamos criando a experiência que estamos tentando evitar. Quero apresentar um exemplo simples da maneira como a mente busca informações em função de seu foco. Você comprou um carro novo, um New Beetle amarelo. Enquanto dirige, você começa a notar outros New Beetles. Você nunca havia feito isso antes. Sua mente abriu um filtro, permitindo que informações sobre esses modelos de carro entrassem em sua consciência. Nós atraímos aquilo que focamos. O trader que está com uma posição aberta no mercado se concentrará nos movimentos de preço, nos ticks, que estão a seu favor, pois eles aliviam a dor e dão prazer. Os movimentos contra a posição dele geram dor. Você pode estar pensando que estou dizendo o óbvio. E você está certo. Meu objetivo não era dizer o óbvio, mas ressaltar que esse estado de espírito não está aberto a outras possibilidades. Quanto mais tivermos medo, menor será o foco da mente nas informações. Seu foco será restringido, e isso o impedirá de detectar opções alternativas. Administro um canal de trading, no qual negocio em tempo real. Quando negocio publicamente, um tipo de cenário do qual mais me orgulho é aquele em que aceito que interpretei mal o mercado e mudo minha posição. Por exemplo, talvez eu tenha assumido uma posição vendida no índice Dow Jones e o mercado está se movimentando contra mim. Aceito que estou errado. Fecho minha posição e abro outra na direção oposta. É preciso ter muita autoconfiança para fazer isso quando você está operando em grandes volumes. O que me ajuda em situações como essa é recitar um mantra que elaborei: foque o processo. Concentre-se no que você pode controlar. Desenvolvi um sistema de crenças que me permite encorajar esse tipo de flexibilidade. Você também pode ter esse tipo de mentalidade. Quando comecei a trabalhar, queria criar uma mentalidade que me permitisse detectar as informações sem medo. Essa é a mentalidade ideal. Leva tempo para criá-la, mas suas recompensas estão diretamente relacionadas a seu esforço. Não espere pelo momento certo. Espere melhorar um pouco de cada vez. Crenças. Nossas crenças determinam como reagimos às informações. Nascemos com a mente limpa, gerada, e nossas crenças são ensinadas e adotadas. Fomos ensinados sobre o que pensar. Também tivemos experiências que moldaram nossas crenças. Vou tornar isso um pouco pessoal por um segundo. Senti que minha mãe e meu pai me abandonaram quando eu era jovem. Eles se divorciaram e eu me tornei o motivo de suas brigas. Agora vejo como isso moldou minhas crenças, o que, por sua vez, influenciou minhas escolhas na vida e as decisões que tomei. No momento em que tive idade suficiente para assumir o controle de meu destino, economizei o máximo de dinheiro possível para sair daquele ambiente tóxico e deixar meu país de origem. De que forma isso está relacionado com o trading? O trade nos dá um potencial ilimitado para nos expressarmos. Podemos abrir uma conta de negociação e começar a trabalhar. Você é seu chefe agora. Não há regras. Não há limites. Faça o que você quiser. Você não é mais influenciado ou orientado por seus pais. O mundo é seu. Você tem total liberdade para fazer o que quiser, quando quiser. Tendemos a não querer operar sob regras. Afinal, grande parte da juventude é gasta nos rebelando contra os pais que as impõem. O trading é um ambiente livre de regras. Infelizmente, o resultado é bastante surpreendente. Os traders têm livre-arbítrio e 90% deles inclinam-se a um sistema de crenças que os levará ao fracasso. Para prosperar no trading, precisamos de uma combinação de poder operar de acordo com as regras de negociação e não sentir que estamos sendo impedidos, porque, em última análise, queremos experimentar liberdade total. Basicamente, tudo se resume a criar uma mentalidade que sempre age a seu favor. É uma mentalidade que permite que você enxergue oportunidades. Ela conhece seus pontos fracos e o que deve ser levado em conta, permitindo que você receba informações sem se sentir ameaçado por elas. Você pode operar em um estado de espírito despreocupado. Elaborei um projeto para uma mentalidade de trader despreocupada. Mudei minhas crenças sobre o trading.
Essa é a mensagem central deste livro: mudar a maneira como pensamos, principalmente sobre perder. O objetivo é explicar minha mentalidade e ensiná-la a você. A antiga maneira de pensar ainda está dentro de você. E sempre estará. Ela faz parte de sua personalidade. Mas a antiga crença não tem mais energia. Ela está desbotada, dispersa. O fato de você ter se livrado de uma crença antiga não significa que a esqueceu para sempre. Vou dar um exemplo bobo. Costumávamos acreditar em Papai Noel. Acreditávamos que, se fossemos bons, ele viria nos visitar e nos deixaria alguns presentes. Você se incomoda com o fato de ele não ser real? É claro que não. Você dissipou a carga emocional de ter sido enganado. Sua vida não está pior. Tenho o mesmo sentimento em relação às minhas antigas crenças sobre o trading. Não estou perdendo nada. Estou prosperando com uma nova mentalidade. Antes, eu achava que não conseguiria viver sem um cigarro após uma refeição. Agora não consigo me imaginar colocando um cigarro na boca. Eu como todos os dias e nunca tenho vontade de fumar. No passado, não conseguia imaginar uma vida sem cigarro. Hoje, não consigo acreditar que já fui viciado nisso. Levei pouco mais de uma semana para reprogramar minha mente. O mesmo acontecerá com você ao aplicar meu modelo para a mentalidade ideal de negociação. A maior crença com relação ao trading que tive que superar foram as associações que fiz quando fui confrontado com as perdas. Tive que aprender a separar as perdas dos sentimentos de fracasso ou de querer me vingar do mercado para criar um estado de equilíbrio mental. Conseguir isso foi um salto importante para meu desempenho no trading. O livro das verdades. Quero voltar a narrativa em direção ao elemento prático de criar a mentalidade certa. Só é possível dançar ao redor do fogo por determinado tempo. Vamos ao que interessa. Vamos direto ao ponto. Certa vez, vi uma placa que dizia: as melhores vistas ficam atrás das montanhas mais íngremes. Os provérbios têm a capacidade de simplificar mensagens complexas, mas cuja natureza é serem curtas e diretas. Eles não dizem a você como fazer isso. Como faço para escalar a montanha? Você pode ser intencional ao dizer "Just do it", apenas faça, slogan da Nike, em tradução livre, mas fica muito aquém de uma boa explicação sobre como escalar a maldita montanha. Da mesma forma, quando nos dizem para apenas administrar seus lucros e reduzir as perdas, ficamos muito aquém de fornecer um guia para alcançar esses nobres objetivos no trading. Quando comecei a fazer trading, eu tinha as credenciais certas. No papel, eu estava academicamente destinado a me sair bem. Emocionalmente, porém, era como qualquer outra pessoa. Eu não estava ganhando dinheiro. Devo dizer que não estava ganhando dinheiro de maneira significativa. Perdi mais nos dias ruins do que ganhei nos dias bons. Tudo bem, eu tinha mais dias bons do que ruins, mas os dias ruins me atrasavam tanto que era melhor eu procurar um emprego. Teria pagado melhor do que minhas operações. Não questionei o que trouxe para o jogo além dos gráficos prontos. Eu apareci. Negociei. Estudei os gráficos. Era isso. Achei que era só isso. Se não desse certo, então eu tinha que fazer mais. No entanto, nunca olhei para dentro de mim. Então, algo aconteceu. Eu li a pesquisa, descrita anteriormente, sobre os 25 mil traders executando 43 milhões de operações e pensei comigo mesmo: sou igual a eles. Todos acreditavam que seriam bem-sucedidos. Praticamente nenhum deles foi. Isso me levou a começar a pensar em operar de maneira holística. Eu era obcecado por técnicas. E, quando se trata de análise técnica, acreditava que mais é melhor. No entanto, eu não estava vendo os resultados que gostaria. Isso me fez refletir sobre o pensamento e sobre o que eu acreditava. Mais importante ainda, comecei a me perguntar se as crenças que eu tinha estavam me ajudando a me tornar um trader melhor. Até agora não estavam. Suas crenças moldam seu mundo. A forma como você o enxerga é resultado daquilo em que você acredita. Algumas crenças são fáceis de identificar.
Acredito que devemos cuidar do meio ambiente, por isso faço questão de reciclar. Esse é um exemplo de crença. É um exemplo fácil. Como suas crenças estão moldando seu desempenho no trading? Você tem consciência de quais são suas crenças no trading? Seu desempenho no trading é uma função de seu sistema de crenças, e somente ao esmiuçá-lo, é possível descobrir qual é seu sistema de crenças. Há uma maneira fácil de descobrir quais são suas crenças em relação ao trading. Embora eu diga que é fácil, também é um trabalho árduo. Um amigo meu surfava e queria melhorar sua prática, então contratou outro amigo para filmá-lo por algumas horas no mar. Ao se observar surfando, ele conseguiu identificar seus problemas. Ele precisava fortalecer seus músculos abdominais e confiar na escolha da onda, em vez de se comprometer pela metade, como fazia com frequência em muitas ondas. Do mesmo modo, decidi que precisava reviver minhas operações para descobrir qual era meu problema. Então baixei os resultados de minhas operações em uma planilha Excel e comecei a trabalhar. Analisei meticulosamente todas elas. Eu as separei em diferentes categorias, sendo que muitas apareciam em mais de uma. Havia operações que mantive por dias. Outras que mantive por segundos. Havia operações que eu executava pela manhã. Outras que eu executava à tarde e à noite. Recomendo que você leia a minha avaliação de minhas operações e que faça isso com as suas. Essa é uma etapa muito importante para entender quem você é e como interage com os mercados. Depois de fazer isso, você elaborará o que chamo de livro das verdades. Acima de tudo, seja honesto consigo mesmo, assim como eu fui. Se você não fizer isso, não será recompensado com consistência no trading. A coragem de ser honesto consigo mesmo é a própria recompensa. Aqui vai. 1 ponto em alguns períodos, minha taxa de acertos ultrapassou 85%. 2 ponto A média de minhas operações vencedoras foi menor do que a média de minhas operações perdedoras. 3 ponto Eu era um trader vencedor, mas minhas grandes perdas estavam prejudicando seriamente meu P&L geral. 4 ponto Operava bem na primeira metade do dia. 5 ponto Operava bem nos primeiros 3 a 4 dias da semana. 6 ponto Muitas vezes perdi grande parte de meu lucro das operações da manhã quando operei à tarde. 7 ponto Constantemente, distribuía grande parte de meu lucro semanal às sextas-feiras. 8 ponto Eu me saía muito bem em dias de intervalo. 9 ponto Eu quase sempre perdia os dias de tendência e, várias vezes, lutava contra eles. 10 ponto Minhas maiores perdas vieram da luta contra movimentos de tendência. O colapso de meu desempenho foi incrivelmente catártico. Senti um enorme prazer em rever meus erros, porque parecia que eu estava realmente avançando de maneira significativa em direção a uma versão melhor de mim mesmo. Tomei uma decisão muito demorada para colocar todas as minhas operações nos gráficos relevantes. Elaborei um arquivo de PowerPoint com todas as operações para me dar uma imagem visual de meu desempenho. Esse é o livro das verdades. O fato é que esse processo se destacou como o exercício prático mais benéfico para melhorar meu desempenho. Fui, e sou, confrontado diariamente com todas as minhas deficiências e tenho uma representação visual delas. Parece que o ato de retratar uma perda em uma representação visual é uma ferramenta muito mais poderosa para a mudança do que simplesmente escrever "não negocie sem um stop loss" em um post-it e colá-lo na tela do computador. Eu uso o arquivo PowerPoint para me aquecer todas as manhãs antes de começar a negociar. Eu me lembro das coisas em que sou bom e das coisas que tendem a ser minha ruína. Isso se tornou parte integrante de meu processo, para garantir que estou agindo a meu favor. Quando iniciei o processo de relembrar visualmente minhas antigas operações, minhas mágoas e meus antigos sucessos, senti uma onda de fortalecimento para replicar o que eu fazia bem e evitar o que eu fazia mal imediatamente. Comecei a negociar de maneira diferente. E percebi melhorias mensuráveis em minhas operações. Os resultados foram imediatos, mesmo que eu tivesse que me acostumar com a nova forma de pensar. Ganhei mais dinheiro. Passei a operar nos mercados muito mais confiante. Eu confiava que teria a oportunidade de ganhar dinheiro todos os dias. Por mais estranho que pareça, comecei a negociar menos e a ganhar mais dinheiro.
É claro que eu não fiz isso com perfeição desde o primeiro dia. Até hoje não faço isso. Na verdade, uma de minhas crenças é não insistir na perfeição no trading. Eu me deparei com o fato de que menos é mais. Havia uma relação clara entre a hora do dia e minha lucratividade. Eu não era nem de longe tão lucrativo à tarde quanto era pela manhã. Será que eu ganharia mais dinheiro se operasse apenas pela manhã? As estatísticas diziam que sim. Meu coração dizia que não. Eu queria operar e achava, ou melhor, minha crença ditava, que precisava operar à tarde. De que outro jeito eu poderia me considerar um trader se eu operasse apenas meio período? Foi um processo de tentativa e erro. Esse foi o benefício imediato do livro das verdades, mas não parei por aí. Comecei a questionar seriamente minha motivação para operar. Eu digo que, em um setor como o trading, em que 90% das pessoas não conseguem obter um retorno positivo em sua conta de negociação, a única maneira de se destacar da maioria é reconhecer que a mente é sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Se você não preparar a mente antes do jogo e enfrentar adversidades durante ele, ela provavelmente trabalhará contra seu principal objetivo. E seu principal objetivo não é ganhar dinheiro, é seguir a estratégia que você desenvolveu. Mais importante ainda, é seguir o processo que você elaborou para si mesmo. Se você seguir esse processo, o resultado se encarregará do restante. Não estabeleço metas. Apenas me concentro em meu processo. Sou um trader orientado para o processo. Não acho que ser abertamente orientado para metas o ajudará a atingir seus objetivos. É claro que o intuito é vencer. Mas uma mente sujeita à adversidade é uma mente estressada. E uma mente estressada precisa de estrutura e processo. Caso contrário, ela sucumbirá a sentimentos de medo, vingança e desespero, e as decisões que tomar serão originadas desses sentimentos. Quem quer tomar decisões sobre o bem-estar de sua saúde financeira com base no medo ou no estresse? A mente precisa de orientação. Li sobre um técnico de futebol americano que, durante o intervalo da partida, deu instruções específicas para despertar a imaginação dos jogadores de seu time. Certa vez, o time havia levado uma surra no primeiro tempo do jogo. Durante o intervalo no vestiário, o técnico exibiu um vídeo especial que ele havia preparado. O vídeo mostrava algumas das maiores reviravoltas da história do futebol. O objetivo era dar aos jogadores um caminho para sair do estado de estresse em que se encontravam. O vídeo apresentava imagens mentais do que era possível. Com o tipo certo de motivação, incentivando os jogadores a se concentrarem no processo, mantendo-se presentes no momento, esperando a oportunidade certa e confiando no processo, a mente deles passou de um estado de estresse para disposto. Quero lembrá-lo de que passei a primeira parte de minha vida como trader em um pregão, observando o cotidiano dos traders, de milhares deles. Sou inflexível ao afirmar que aqueles que estavam perdendo não tinham ferramentas mentais para ajudar a si mesmos, e como resultado, tendiam a cavar o buraco em que estavam cada vez mais fundo à medida que o dia avançava. Abandonando o antigo eu. Lembra-se do ritual de Maximus no filme Gladiador? De esfregar a terra nas mãos antes do combate. Como, por meio desse símbolo de preparação mental, ele estava deixando seu antigo eu para trás. Bem, eu também tenho que deixar meu antigo eu para trás. Também preciso me tornar outra pessoa por um dia. Charlie Di Francesca, o lendário trader de títulos nos pregões de Chicago, disse que uma boa negociação vai contra o instinto humano normal. Para ter sucesso, é preciso se acostumar a se sentir desconfortável. Operar nos mercados é uma batalha contra si mesmo. Todas as manhãs, preciso trocar de pele e me tornar outra pessoa. O livro das verdades é a chave para minha transformação. Desperta o desejo de fazer melhor do que o antigo padrão de comportamento. Tenho certeza de que, se eu não tivesse tomado as medidas para focar meu jogo mental e me confrontar diariamente com meu antigo comportamento, não estaria onde estou hoje. Eu digo isso com base em minhas anotações nos diários. Um dos catalisadores de minha transformação no trading veio da arrumação dos armários de meu antigo escritório. Encontrei diários de operações nos quais descrevia meticulosamente meu dia de negociação. Ao ler aqueles diários,
com uma década de conteúdo, percebi como eu estava desesperado para fazer com que as operações funcionassem para mim. Percebi como, dia após dia, eu prometi a mim mesmo não acrescentar nada às operações perdidas, assim como prometi a mim mesmo não repetir o comportamento de operar bem de segunda a quinta e perder tudo na sexta, manter um arranjo de elementos, e assim por diante. Após ler todos os diários, com páginas e mais páginas de provações e tribulações, mas, principalmente, provações, percebi que o tom cujas palavras eu estava lendo estava sofrendo muito, mas não estava se transformando. Ele estava repetindo os mesmos erros dia após dia. Ele pode ter ficado cada vez mais competente tecnicamente, à medida que seus estudos o levaram a uma melhor compreensão do território especializado da análise técnica, mas continuava cometendo os mesmos erros quando sua mente ficava estressada. Como eu disse antes, não foi uma epifania. Minha mudança ocorreu lentamente. Foi uma percepção gradual de que todos os meus estudos sobre os gráficos não me levaram muito em direção aos objetivos que eu queria alcançar. Ao contrário, eles apenas me distraíram do verdadeiro problema, que era meu comportamento quando as coisas não saíam conforme o planejado. Em vez de me concentrar no processo e ter ferramentas que me permitissem operar com uma mente livre de estresse, sucumbi a operações tolas com a intenção de recuperar o que tinha perdido. Minha mente queria desesperadamente se livrar da dor de ter perdido dinheiro, e a solução que ela encontrou foi perseguir cada movimento do mercado de maneira imprudente. E tudo o que fiz foi cavar o buraco cada vez mais fundo. O livro das verdades o ajudará a ter um contato direto com suas deficiências. Isso me fez perceber quais eram meus defeitos. Também comecei a planejar minhas operações boas. Senti que era necessário não só me lembrar do comportamento que queria evitar, mas também daquele que eu queria buscar. Os gráficos que uso para me preparar para cada dia de negociação, como aquecimento, são minhas antigas operações traçadas em um gráfico. Assim, posso reviver emocionalmente as operações e reforçar o comportamento que é bom para mim, além de me lembrar de quais são meus pontos fracos. Um exemplo. A sexta-feira, dia 4 de março de 2022, foi um dia de negociação extremamente volátil. Um colega me chamou a atenção para o fato de que o petróleo Brent estava subindo muito. Olhei para o gráfico e pensei, nossa, é mesmo. Comprei a primeira retração nesse gráfico de 10 minutos. Não há nada de errado com essa entrada. Estou operando com a tendência, mas, quando me lembro desse dia, reconheço que, naquele exato momento, eu não estava negociando de um ponto de vista emocionalmente estável. Eu estava ansioso para embarcar em um movimento baseado somente na opinião de outro trader. Eu apenas comprei sem pensar muito. E não tinha um stop loss em mente. Coloquei um stop loss arbitrário, por segurança. Por isso o livro das verdades é tão poderoso. Quero me lembrar de coisas assim. Quero me lembrar, pela manhã, antes do início do dia de negociação, que Tom Hogarth opera melhor quando está calmo e não está preso em um redemoinho emocional de entusiasmo e com o cérebro inundado de adrenalina e dopamina. Olhei para meu monitor e vi que minha posição estava me fazendo perder dinheiro. Lembrei a mim mesmo que, embora tenha me envolvido nas emoções de outro trader, um que respeito, eu não sou ele. Eu sou eu. Fechei a operação e esperei. Eu tinha realizado uma operação impulsiva, uma operação emocional sem um plano ou um arranjo de elementos reais. Eu não estava tão irritado com a perda da operação quanto estava com o fato de ser precipitado e agir sem pensar. Eu poderia ter passado 30 segundos pensando no assunto, e o resultado teria sido muito diferente. Eu me acalmei, analisei minuciosamente o gráfico e decidi colocar um ponto de entrada melhor. Usei meu processo, as ferramentas que funcionam para mim. Então, apareceu o padrão. Já era tarde e eu estava preparado para uma noite tranquila após uma longa semana de negociações. Comprei o Brent e o mantive. O arranjo de elementos necessários é sobretudo uma retração harmônica. A primeira e a segunda retrações são idênticas. Proporciona entradas extremamente precisas, nas quais é fácil controlar o risco. Quero me lembrar das coisas que faço bem. Quero me lembrar das coisas a que posso estar sujeito quando não estou calmo.
Quero fazer isso antes da abertura do mercado. Aceito que nunca serei perfeito. Às vezes, ainda realizo operações estúpidas como o petróleo Brent em uma tarde de sexta-feira porque um amigo meu está dizendo que teve sucesso em sua operação, mas gosto de pensar que, assim como um míssil, eu coordenarei a mim mesmo à medida que novos dados se tornam aparentes, e gosto de pensar que minha preparação mental faz com que meus erros tenham vida curta. Confiança. Ao revisar minhas operações, percebi que eu não confiava em mim ou nos mercados. Para ser bem-sucedido no trading, é preciso ter confiança. Se você não acredita que isso pode acontecer, nem deveria começar. Se você não tiver confiança, não ganhará dinheiro. Portanto, antes de começar a operar novamente, trabalhe em suas crenças sobre você e os mercados. A meu ver, a confiança se enquadra em duas categorias. Confie em si mesmo. Você precisa confiar que já tem todas as ferramentas necessárias para ganhar a vida com o trading. Sim, você precisa adquirir certo nível de competência na área de análise técnica, ou qualquer vantagem que use para tomar decisões relacionadas ao trading. Continuo estudando análise técnica, pois quero melhorar minha compreensão da natureza em constante mudança dos mercados em que opero, mas não é ela que me fará ganhar dinheiro. É a confiança de que já tenho todas as habilidades necessárias para ganhar dinheiro de maneira consistente. O motivo pelo qual não tive mais sucesso em minhas operações iniciais não foi porque eu não sabia o suficiente sobre análise técnica. Foi porque pensei que a única coisa que precisava saber era análise técnica. No entanto, isso não era, e ainda não é, verdade. Eu não concentrava meu tempo e minha atenção em assuntos que não estivessem relacionados à análise técnica. Meu foco não estava nas coisas certas. Meu conhecimento técnico não era acompanhado de maturidade emocional, porque eu não havia dedicado tempo para trabalhar esse meu aspecto. Você precisa confiar que já tem tudo de que precisa. Caso contrário, não conseguirá preencher a lacuna entre o que sabe que pode alcançar e o que está alcançando. Você precisa acreditar. Mas isso também requer prática. Falarei sobre isso em breve. Confie nos mercados. A segunda categoria é a confiança nos mercados. Quando começo a trabalhar pela manhã, seria ótimo se já estivesse com o arranjo de elementos perfeitamente ajustado assim que eu abrisse os olhos. No entanto, raramente isso acontece. Eu utilizo um gráfico de 5 minutos e um de 10 minutos em meu principal período de negociação. Normalmente, em um dia, opero nos mercados durante mais de 10 horas. Isso significa que enfrentarei um total de 120 candles barras de 5 minutos de duração. A conclusão a que cheguei após analisar meu desempenho nas negociações foi de que eu não confiava que o mercado me daria as oportunidades de que precisava para ganhar dinheiro. Era uma crença debilitante. Decidi provar que estava errado ao formar essa crença e revisei 10 anos de dados dos poucos produtos que negociei com mais frequência, todos anotados em um diário. Agora eu não estava apenas estudando para identificar padrões. Estava estudando para provar que as configurações de análise técnica que me serviram bem se repetiriam todos os dias. Cheguei a um novo conjunto de crenças. Passei a acreditar que posso confiar que o mercado me dará uma oportunidade de ganhar dinheiro todos os dias, e também, no fato de que pelo menos 2 ou 3 dessas candles de 5 minutos produziriam uma ótima entrada para uma operação. Comecei a confiar que o mercado me daria um ponto de entrada perfeito, como um topo duplo em uma tendência de baixa com prazo maior ou um sinal de continuação. Enfim, formulei uma nova crença em torno das evidências que colhi por meio de minha pesquisa. Aceitei que posso ter uma vida muito boa fazendo trading, esperando pelo arranjo de elementos ideal. No entanto, ele não necessariamente se materializa quando quero, no período que tenho à disposição para operar. Preciso de algo além da confiança. A confiança é uma parte importante na jornada para transformar os mercados em seu playground, mas não é o único elemento. Eu precisava trabalhar outra área de meu comportamento. Muitas vezes, eu já estava cansado antes mesmo de iniciar as operações do período da tarde, em outras, me cansava à medida que a semana avançava.
Isso me levava a tomar decisões ruins, que podiam ser atribuídas diretamente ao tédio e à impaciência. Paciência. Percebi que meu ponto fraco era a falta de paciência. Todavia, há mais de um tipo de paciência. Por exemplo, uma mãe que está ensinando o filho pequeno a ler pode sentir impaciência, mas ela se lembrará de que, uma hora ou outra, todas as crianças aprendem a ler. A impaciência que um pai ou uma mãe sente é atenuada pelo horizonte de tempo percebido para atingir o objetivo final. Sabemos que nossos filhos aprenderão habilidades básicas de leitura, desde que persistamos. Basta mantermos a calma e termos paciência enquanto eles desenvolvem a habilidade desejada. A paciência não é uma qualidade diretamente transferível da criação dos filhos para o trading. Como pais, podemos dizer que teremos paciência ao ensinar os filhos a ler. Porém, não podemos dizer que seremos pacientes com o mercado até que ele atinja o ponto de entrada desejado, porque talvez ele não atinja esse ponto. Um pai não sentirá esse tipo de emoção. Esse é um sentimento de medo de que o mercado se movimente sem você, de que ele não lhe dê a oportunidade de entrar. Sem o tipo certo de condicionamento, você agirá de acordo com os impulsos gerados pelo medo. Se eu não tivesse revisado todos os dados que tinha anotado, não teria ficado tão seguro em minha decisão de esperar pelo arranjo de elementos ideal. Entendo que meu processo é minucioso, mas, quando faço essa preparação, recebo uma recompensa financeira considerável. Sem dúvida, um dos maiores erros que vi traders cometerem durante os 10 anos em que trabalhei em um pregão de Londres foi a ideia de que é tarde demais para aderir à tendência. Era comum, durante os dias de tendência, ver os clientes tentarem, insistentemente, encontrar a mínima do dia. Nesses dias, nossos clientes eram os que mais perdiam. Se o mercado estivesse subindo, eles não faziam nada ou tentavam encontrar o momento certo para vender a descoberto. Se o mercado estivesse caindo, eles não faziam nada, porém é mais provável que tentassem encontrar a mínima do dia para comprar. Considerando que a ação era tão comum em um grupo tão grande de pessoas, concluo que há uma falha de negociação inerente em nosso pensamento que nos faz querer ir contra a tendência. Já falei anteriormente sobre essa mentalidade de supermercado, que nos obriga a buscar valor. Outro motivo pelo qual esse comportamento é comum é devido ao uso prolífico de indicadores gráficos que exibem o que é tecnicamente conhecido como níveis de indicadores de sobrecompra e sobrevenda, que tem um péssimo histórico nos mercados de tendência. Em minha opinião, a paciência é um conjunto de habilidades mentais que diferencia um miserável de um mago. Usei a palavra conjunto de habilidades porque acredito que a paciência possa ser desenvolvida. Aprimorei a paciência para negociar por meio de 2 métodos. Ambos são de natureza prática, mas são muito diferentes em sua aplicação. Um deles é um exercício proativo, o outro é reflexivo. Ampliando meu campo de informação. O exercício proativo evoluiu em torno do conceito de ampliação do campo de informação. Todas as noites, eu imprimo os gráficos dos mercados de minha preferência enquanto as operações do dia ainda estão frescas em minha mente. Por exemplo, vou imprimir o gráfico do índice DAX e o do índice FTSE em um gráfico de 5 minutos e em um gráfico de 10 minutos. Imprimo 2 períodos para ter uma perspectiva. Descobri que, ao usar o gráfico de 5 minutos, acabei fazendo overtrading. Ao considerar o gráfico de 10 minutos, forço-me a desacelerar minha tomada de decisão. Essa atitude de desacelerar minha perspectiva de tempo também fortalece minha paciência. Em um gráfico de 10 minutos, enxergo coisas que me dão uma clareza maior do que se eu estivesse olhando apenas para um gráfico de 5 minutos. A paciência, no entanto, não é uma qualidade fácil de adquirir. Sou um homem na casa dos 50 anos. Ao longo da vida, o mundo se curvou para os impacientes. Quando eu era criança, se minha família ficasse sem leite em um domingo à tarde, eu teria que esperar até amanhã de segunda-feira para comprar outro litro. Nada abria no domingo. Perdoe-me por parecer velho. Não sou tanto assim. Adoro os avanços tecnológicos. Muitas coisas maravilhosas decorrem de nosso progresso. Por outro lado, nossa espécie também se tornou impaciente.
Quando você inicia o trabalho com o trading, é importante se lembrar disso. Não faz muito tempo, li sobre um senhor chamado Navinder Sarau, um trader que se tornou sinônimo do infame Flash Crash de 2010. No livro Flash Crash, de Liam Vaughan, fica claro que algumas das principais habilidades que Navinder possuía eram foco e paciência. De acordo com o livro, Navinder Sarau se escondia dos outros traders com quem trabalhava para não ser incomodado. Para exercitar o foco e a paciência, ele precisava de silêncio ao seu redor. O exercício de imprimir os gráficos específicos todos os dias me faz acreditar que o mercado me dará a oportunidade de fazer boas operações todos os dias. Esse exercício também é uma oportunidade para descobrir novos comportamentos no mercado e treinar a mente e os olhos para identificar padrões. Acredito que só é possível enxergar coisas para as quais você treinou seus olhos para ver. Imagens mentais e respiração. O segundo exercício é difícil no início. Alguns o chamam de meditação. Outros o chamam de visualização de imagens mentais. Não tenho um nome para esse exercício, mas sei o que quero alcançar. Quero acalmar minha mente. Dependendo de meu estado de espírito, utilizo uma das ferramentas a seguir para manter a mente treinada para a tarefa de ser um day trader de alto risco. Eu me sento em um lugar calmo, silencioso, em uma posição confortável e observo minha respiração. Inspiro por 7 segundos e expiro por 11. Repito. Faço quanto for necessário para sentir a calma tomando conta de mim. Às vezes, isso leva 5 minutos. Às vezes, leva 15. O propósito desse exercício é basicamente acalmar minha mente. Com o uso de exercícios de respiração, consegui aumentar significativamente minha capacidade de atenção. No início, eu estava hesitante. Estava com receio até mesmo de escrever sobre isso. Tem aquele gosto de modismo da nova era. A realidade é que acalmar a mente por meio de exercícios de respiração é muito utilizado por atletas de alto desempenho. Li bastante sobre o tema meditação entre pilotos de Fórmula 1. Foi uma surpresa e um alívio saber que esportistas ultracompetitivos, pessoas que admiro e nas quais me inspiro, estão voltando a atenção para dentro de si, a fim de melhorar seu desempenho. Quero ser franco com você. Não tenho treinamento formal em meditação ou visualização de imagens mentais. Eu simplesmente confio e me deixo guiar pelo que entra em minha mente. As imagens mentais são projetadas para me colocar em situações fisicamente perigosas. Posso ficar cara a cara com um jacaré, escalar uma montanha íngreme, ou surfar um céu monstruoso. O exercício é simples. Quero elevar meus batimentos cardíacos por meio dessas imagens. Em seguida, quero me concentrar em minha respiração e aceitar a situação como ela é. O objetivo é confrontar as imagens e permanecer calmo. Uma vez que estou calmo, eu me visualizo operando o maior valor de aposta que minha corretora me permite. Visualizo o mercado se movimentar contra mim e meu P e L ficar totalmente no negativo. Sinto meus batimentos se acelerarem e me concentro em manter a calma. Repito esse exercício diversas vezes. Eu me imagino seguindo uma tendência cada vez mais alta. Idealizo meu P e L aumentar aos poucos. Espero que minha mente me diga para obter lucro. Então, eu congelo a imagem e viro a chave. Acalmo minha mente e me vejo olhando para meu P e L sem sentir nada. Acalmo minha respiração até que eu seja capaz de simplesmente observar meu lucro aumentar cada vez mais, conforme eu acompanho a tendência do mercado aumentando cada vez mais. O objetivo é ser um observador impassível do mercado, é agir sem medo, sem esperança, nada além de uma avaliação objetiva do price action. Peça ajuda. Acredito que as crenças moldam nossa vida. Acredito que nem todas as minhas crenças são benéficas para a vida que desejo ter. Aceito que elas existem e, à medida que desenvolvo o autoconhecimento, eu as abordo da melhor maneira possível. Tive essa ideia de como abordar minhas crenças de trás para frente. Ela evoluiu em torno do velho ditado: acreditarei quando vir. Que tal inverter o ditado e dizer: verei quando acreditar? Isso quer dizer que você deve acreditar antes de conseguir ver. Muitas de nossas crenças fazem parte de nossa formação.
Elas não vão embora sem que nos esforcemos. É claro que você pode decidir não lutar contra elas e apenas aceitá-las. Chamo esse processo de peça ajuda. Eu me sento, pego um pedaço de papel em branco e escrevo nele uma pergunta, que pode ser: por que tenho medo de aderir a uma tendência de baixa depois que ela já começou? Anoto tudo o que vem à mente. Depois fecho os olhos e observo meus pensamentos, sem censurar nenhum. Apenas me questiono, ouço minha mente e os escrevo no papel. Posso escrever de 10 a 20 minutos. Muitas vezes, o que anoto no papel são pensamentos saídos diretamente da ala psiquiátrica. Eventualmente, fico assustado com as respostas, conquanto elas podem ser brutalmente diretas e honestas. Pode ser muito assustador ler as coisas que a mente subconsciente traz à tona. Eu não julgo. Apenas aceito. Quando estou trabalhando com minhas crenças, lutar contra elas não funciona. Acredito que dar energia negativa a uma crença só fará com que ela fique mais forte. A única coisa que funciona é aceitá-la completamente. Aceito que ela existe. Eu a entendo. Isso me permite aposentá-la. Eu a dissipo. Se eu abordar a questão a partir de uma perspectiva de odeio essa crença, ela pode se fortalecer. Digamos que eu tenho uma crença sobre o trading que sugere que preciso ganhar dinheiro rapidamente. Preciso começar a operar logo pela manhã. Se eu quiser dissipar essa crença, dado que tenho fortes evidências que sugerem que ela é destrutiva para minha conta de negociação, pedirei ajuda. Aceitarei a crença. Dissiparei sua energia negativa e substituirei por energia positiva. Reforçarei uma nova crença, como: esperarei a conclusão da primeira barra de 10 minutos antes de tomar uma decisão sobre uma operação. Infelizmente, as crenças não têm o poder de se desmantelar sozinhas. Todas exigem expressão. O desejo e a vontade de fazer perguntas de um espaço sincero, com uma mentalidade sincera, lhe darão as respostas. Quando utilizo o processo pedir ajuda, sei que está completo quando consigo provocar minha pergunta com uma resposta curta, de apenas uma frase. Assim, sei que condensei o exercício em seu menor denominador comum e dissipei qualquer crença que eu tinha e que não me servia. A memória antiga sempre estará lá, mas o contexto mudou de negativo para positivo. É importante lembrá-lo de que o dinheiro é um subproduto da mentalidade ideal de negociação. Você está criando um processo que garantirá uma mentalidade ideal para sua vida como trader. A essência de uma boa negociação está diretamente relacionada à forma como pensamos e percebemos as informações sobre os mercados. Tem tudo a ver com a maneira como pensamos e vivemos a vida. Conversei com um amigo que fazia tempo que não via. Eu o considero um amigo muito próximo e foi uma alegria reencontrá-lo. Enquanto ele falava, eu o ouvia atentamente. Você tem 2 orelhas e uma boca. Use-as nessa proporção. Ele estava bastante animado, contando sobre suas operações e sobre como ele estava indo bem no trading. Em meio ao fluxo de frases, esta me chamou a atenção: ainda estou me esforçando para aumentar o tamanho de minhas operações. Pensei muito sobre essa frase, pois sabia que seria o dia em que escreveria este capítulo final. Meu amigo falou comigo pela primeira vez sobre aumentar o tamanho de suas operações em 2015. Estamos em 2023. Ele passou 7 anos falando sobre aumentar o tamanho de suas operações. O que isso lhe diz sobre seu desejo de aumentar o tamanho das operações? Você acha que pode haver um desalinhamento entre o que ele diz que quer e o que ele realmente está fazendo para conseguir o que quer? Costumo dizer isto a meus filhos: faça o que é preciso, para que você possa fazer o que quer. Eu digo a eles para decidirem o que querem fazer, mas peço que pensem muito sobre o assunto primeiro. Se você diz que quer algo e não faz nada a respeito para conseguir, pode ter certeza de que seu consciente e seu subconsciente estão desalinhados. Quando me deparo com uma situação como essa, utilizo o exercício peça ajuda e sempre recebo uma resposta brutalmente honesta. A resposta que mais recebo é: você diz que quer, mas, na verdade, não quer. A ideia de decidir o que você quer pode ajudá-lo a reformular uma vida inteira de energia negativa em torno de suas crenças e de seu sistema de crenças.
O poder de sua decisão removerá a energia negativa que envolve seu sistema de crenças. Mas eu aceito o fato de que muitas pessoas não querem fazer isso. Nós gostamos muito do drama. Nós nos apegamos ao drama porque ele nos valida e nos dá atenção. Quando estou indisposto, irritado, frustrado, eu me questiono e começo o trabalho de trás para frente. Eu busco enxergar a origem do problema, porque a raiva costuma ser um mecanismo de autodefesa. Se estou com raiva, preciso saber qual é a crença por trás desse sentimento. Então eu me questiono sobre isso. Sempre ouço as pessoas me dizerem que sou muito disciplinado. Isso não é verdade. A própria palavra é um oxímoro. A disciplina implica o uso da força e da vontade. Minha ação flui do amor pelo que faço. Não preciso aplicar vontade para fazer o que eu faço. As pessoas autodisciplinadas não se consideram assim. É apenas a maneira como elas se expressam, em harmonia com seus sonhos, objetivos e desejos. Quando você assiste a filmes espiritualizados como O Segredo e ouve áudios de autoajuda, tem a sensação de que o universo é um menu e você pode se servir do que quiser. Acho que esse é um dos aspectos mais angustiantes do setor de autoajuda, seja a programação neurolinguística, a lei da atração ou qualquer outro nome que esteja na moda. Estive em um auditório e ouvi palestrantes motivacionais fazerem o público verbalizar em voz alta quaisquer queixas que os impedem de progredir, em seguida, carregar esse público para um retiro em uma ilha particular em troca de uma quantia absurda de dinheiro. Nunca acreditei nesse tipo de coisa. Não acredito que alguém conseguiu algo espetacular sem ter feito um grande esforço. Sei que me esforcei. Sei que tudo o que faço no dia a dia é fruto de muita garra e determinação. Não sou talentoso. Eu me esforço. Não sou superdotado. Tenho determinação. Não sou afortunado. Tenho persistência. 20 operações. Meu amigo, Dr. David Paul, me passou um exercício cujo principal objetivo é fortalecer o processo de negociação. É tão simples quanto difícil. O objetivo é executar 20 operações conforme os sinais aparecem. Um por um, você aceita todos os sinais de negociação à medida que eles se manifestam. O objetivo desse exercício não é ganhar dinheiro. Você provavelmente não terá lucro, e tudo bem. O objetivo é extinguir os conflitos internos e as emoções não resolvidas. A ideia central é que, se você for capaz de executar 20 operações sem nenhum tipo de conflito, estará operando com um estado de espírito despreocupado e destemido. Isso significa que você está operando sob a perspectiva de que tudo pode acontecer, e você está emocionalmente desapegado do resultado. 2. Cada momento é único, e você não está mais fazendo associações entre este momento e outro. Você está livre da dor. 3. Existe uma distribuição aleatória de vitórias e derrotas. Você aceita o resultado como se fosse um jogo de cara ou coroa. 4. Você não precisa saber o que acontecerá em seguida para ganhar dinheiro. Portanto, confia no processo e se concentra em controlar a única variável que pode de fato controlar, que é quanto você quer arriscar nessa operação. O objetivo desse exercício é adicionar energia às suas crenças. Até que você consiga fazer isso sem conflitos, pensamentos não resolvidos e questões energéticas conflitantes, a carga negativa não se dissipará. Como você sabe quando é bem-sucedido? Quando você consegue operar sem pensamentos conflitantes ou concorrentes. Durante o exercício, o resultado não importa. Ele é parte de um processo. Talvez seja necessário repetir as 20 operações diversas vezes até chegar a um ponto em que você descobre que está realizando uma operação atrás da outra sem medo, sem hesitação, sem conectar o momento presente a um momento passado e aceitando o resultado de maneira imparcial. Quando você chega a esse ponto, quer dizer que você chegou lá. Desassociação. Uma amiga me telefonou. Ela havia feito uma publicação em uma rede social que não foi muito bem aceita. Ela sofreu uma enxurrada de abusos por causa de uma publicação bem intencionada. Então ela me ligou pedindo ajuda. Eu li o que ela havia publicado e a série de comentários abusivos. Para mim, no entanto, eram apenas palavras. Eram palavras sem energia.
Eu li a publicação sem me envolver emocionalmente, então, expliquei a ela o que fazer. Como traders, precisamos nos esforçar para sermos imparciais, para não deixar com que nossas emoções tomem conta de nossas operações, então fiz a mesma coisa em relação à publicação dela nas redes sociais. Quanto mais trabalharmos nisso, melhores serão nossas operações. Algumas pessoas discordarão de mim. Lembre-se de que estou escrevendo isso de minha perspectiva, do que funciona para mim. Como você opera de modo imparcial? Como se dissociar de qualquer sentimento quando está negociando? É disso que meus exercícios tratam. Se você quer ser capaz de receber informações do mercado sem se sentir ameaçado, isso não acontecerá sem algum esforço. Acredito que aprender a lidar com o que você pensa e como responde e avalia suas respostas ajudará a melhorar suas operações de uma maneira que você teria dificuldade de valorizar nesse momento. Uma vez, eu acelerei o carro em uma autoestrada federal na Alemanha, alcançando 300 km por hora. Sim, fui imprudente. Enquanto fazia isso, não me perguntava se havia leite na geladeira ou se eu havia me lembrado de passar fio dental ao escovar os dentes pela manhã. Eu estava presente no momento. Focado. Isso é o que eu quero trazer para minhas operações todos os dias. Cada momento é único. Isso não significa que temos que agir como se estivéssemos em uma bolha, sem lembranças do passado. Sempre haverá algum grau de correspondência entre os acontecimentos. No entanto, só porque fui rejeitado por uma garota na primeira vez que a convidei para um baile, não significa que serei rejeitado na próxima vez. Mas minha mente pode pensar isso, então posso ter um conflito entre minha mente consciente e as crenças de minha mente subconsciente. Minha mente racional pode dizer: a próxima garota vai dizer sim para uma dança. Meu subconsciente, sem que eu saiba, pode dizer: de jeito nenhum, amigo, desista, ela nunca dançará com você. Se você tiver um momento de dúvida antes de se aventurar a perguntar à sortuda, sabe que não está alinhado. Quando eu experimentar isso em minhas operações, pedirei ajuda ou usarei imagens mentais para resolver o que estiver se passando em minha cabeça. Ciclo mental. Meu treinamento envolve aceitar a dor e torná-la parte de minha existência por meio do hábito e da repetição, para que meu grau de tolerância a ela seja amplificado. Também preciso treinar minha mente sobre expectativas e como lidar com expectativas que não se realizaram. Isso requer um enorme esforço, por meio de anotações no diário, imagens mentais e pedidos de ajuda. Você pode perguntar, com toda a razão, isso funciona? Acredito que sim. Esse treinamento revolucionou a maneira como opero. Enquanto escrevo este capítulo, em março de 2022, não tive um dia de perda desde setembro de 2021. São quase 7 meses sem um único dia de prejuízo. Não acho que isso deveria ser comemorado. Não estou escrevendo isso para me exibir de forma nenhuma. Minha intenção é inspirá-lo a levar a parte mental do trading quase tão a sério quanto a parte técnica. Se eu fosse descrever as crenças que configuram a base de minhas operações, seria como um fluxograma, no qual todo o ecossistema da mentalidade modela um ciclo. Minha confiança, nos mercados e em mim mesmo, é o que sustenta minha paciência. Minha paciência, de que um arranjo de elementos se materializará, alimenta minha confiança. Minha confiança, de que vou vencer, dita meu diálogo interno. Meu diálogo interno, o que digo a mim mesmo enquanto estou operando, sustenta minha mentalidade orientada para o processo. Esse processo me permite manter o foco no momento presente. E eu dou suporte a esse ciclo por meio de exercícios mentais. Eles alimentam, nutrem e sustentam o ciclo. Sou um trader orientado para o processo. Não acredito no estabelecimento de metas. Não tenho nenhum post-it com anotações colado em meu monitor, me lembrando de quanto eu quero ganhar hoje, este mês ou este ano. Não tenho metas monetárias ou metas de pips, pontos. Aproveito o que o mercado me oferece. Eu nunca opero com metas. Por focar totalmente o processo, em vez de os resultados, garanto que estou presente. Quando você está presente no momento, não conecta momentos passados ao momento atual ou aos futuros. Você está bem aqui, agora.
Estar presente no momento é o que alguns chamam de atenção plena. Chamo isso de foco. Chamo de concentração. Chamo de saber o que quero. Eu quero vencer. Esse é meu principal objetivo ao negociar, vencer. Quero vencer, mas não me importo em perder. No entanto, sei que, se eu me esquecer de meu objetivo de vencer e de me concentrar no processo, eu vencerei. É um enigma idiosincrático no qual, durante muito tempo, eu simplesmente não conseguia acreditar e ao qual não conseguia ceder. Como posso vencer se não estiver focado no objetivo o tempo todo? Levei quase uma década para descobrir que o processo é tudo. Não foque no objetivo. Saiba qual é o objetivo, mas se concentre no processo. Confie no processo. Construí minha vida como trader em torno desse ciclo mental. E como funciona esse ciclo? Eu confio. A pesquisa sustenta a confiança. A confiança sustenta a paciência. A paciência é sustentada pelos exercícios mentais e alimenta a confiança. Meu diálogo interno é conduzido por uma mentalidade orientada para o processo, a qual é alimentada por minha confiança. Eu me concentro no que posso controlar, a mentalidade, a abordagem de risco, e deixo que o mercado faça o que ele quiser. Faça o que fizer, ele não alimenta o lado temeroso de minha mente. Isso já foi treinado. Não tenho medo do mercado. A única coisa de que tenho medo é de fazer alguma besteira no mercado. E, como confio em mim mesmo, isso não acontece. Eu confio que tenho as habilidades necessárias para ganhar dinheiro e confio que o mercado me dará oportunidades para isso. Essa confiança foi cultivada e fortalecida por meu intenso estudo dos gráficos de mercado para o período em que quero operar. A confiança é ainda mais fortalecida por meio de minha dedicação ao meu conjunto de habilidades profissionais. Minha paciência flui de minha confiança no mercado e em mim mesmo. Criei uma conexão emocional entre confiança e paciência. Acredito que, se eu for paciente, os arranjos de elementos surgirão. Se eu for paciente, eu vencerei. Vencer significa mais do que qualquer outra coisa para mim. Se eu não for paciente, eu não vencerei. Farei qualquer coisa para vencer. Portanto, a confiança supera qualquer impaciência emocional que possa surgir em minha mente, porque confio que, se eu perder esse sinal, haverá outro. Minha confiança vem de trabalhar continuamente em meu processo. Não estudei sobre análise técnica apenas uma vez. Estou aprendendo o tempo todo. Alguns mercados se movimentam. Outros estão parados. Alguns mercados exigem stops maiores. Outros exigem que você opere com ordens, porque eles se movimentam muito rapidamente. Os mercados estão sempre mudando, e eu mudo com eles. Meu diálogo interno decorre da confiança, da paciência e da segurança. É claro que eu também tenho dias ruins de negociação. Apenas não deixo que isso me incomode. Estou presente no momento. Eu me concentro no processo. Isso é tudo o que posso fazer. Não posso ditar ao mercado o que ele deve fazer. Devo ser como a água, e deixar fluir. E devo fluir junto com o mercado, e não lutar contra ele. Eu fluo com o mercado. Apenas deixe fluir, digo a mim mesmo. É isso que está por trás do processo. Nunca espero estar confortável quando estou negociando. Se estou confortável, sei que não estou ultrapassando os limites de minha capacidade. Sei que, para obter o melhor de mim, preciso me sentir um pouco incomodado. Vou lhe dar um exemplo. Vendi o índice da OA descoberto ao vivo em meu canal do Telegram, com registro de data e hora para autenticidade e verificação. Marquei minha entrada na figura 28. Inicialmente, o mercado se movimentou contra mim. Em seguida, ele inverteu, com tendência de baixa. À medida que a tendência é de baixa, percebi minha mente dizendo, realize o lucro. Essa voz costumava ser muito mais alta. Mas eu estava tão focado no processo que não consegui mais ouvir a voz. Eu me concentrei no processo, não no resultado. Entretanto, em determinado momento, eu estava com 200 pontos de lucro e o mercado estava em uma baixa antiga.
Tive que aceitar que existia uma possibilidade real de o mercado se recuperar a partir desse ponto e de grande parte do meu lucro de 200 pontos desaparecer. Isso é ficar desconfortável. Eu aceito e decido deixar a posição correr. Você sabe por que eu deixei correr? Porque me conheço bem o suficiente para aceitar que, caso eu tivesse realizado lucro e o mercado continuasse em baixa, eu teria me sentido péssimo. A dor de ver o mercado dando ainda mais lucro quando você não está comprado é muito maior do que a dor de ver parte de seu lucro no papel desaparecer, pelo menos para mim. Dessa vez, meu processo funcionou. Outro dia pode não funcionar. Preciso confiar que o processo me ajudará a longo prazo e me preocupar menos com o resultado de um único evento. Lembre-se de que o resultado de um evento é completamente aleatório, mas, ao longo de centenas de observações, não existe aleatoriedade. Uma vida como trader não é definida por aquilo que fazemos de vez em quando, mas pelo que fazemos repetidas vezes. Você nunca será capaz de operar sem perder de vez em quando. Todo o propósito de dar a este livro o título de O Melhor Perdedor vem-se a ilustrar esse ponto desde o início. A pessoa que tiver mais chances de perder vencerá o jogo de trading. A pesquisa com os 25 mil traders que executaram 43 milhões de operações Forex em um período de 15 meses ilustra perfeitamente esse ponto. No geral, eles tiveram mais operações vencedoras do que perdedoras. Desses 43 milhões de operações, até 61% delas foram vencedoras, dependendo do par de moedas que eles negociaram. O que isso lhe diz? Que esses 25 mil traders têm uma boa compreensão dos mercados e de onde colocar suas operações. Que, se, de alguma forma, eles conseguissem operar com uma relação entre risco e recompensa de 1 hora e eles venceriam 61 em 100 operações e perderiam 39 em 100 operações. Essa é uma fórmula vencedora, gera um fluxo de negociação líquido positivo de 22. É um modelo de negócio com uma fundação holística. O problema é que a pesquisa mostra que, quando eles vencem, ganham, em média, 43 pips. Quando perdem, em média, 83 pips. Ou seja, eles perdem 2 vezes mais, ou quase isso, nas operações perdedoras do que ganharam nas operações vencedoras. Digamos que sejam executadas 100 operações. 61 vencedoras em 43 pips igual a 2.623 pips, 39 perdedoras em 83 pips igual a 3.237 pips. O que isso lhe diz? Que eles são bons em escolher operações vencedoras, mas, quando se deparam com operações perdedoras, eles não têm disciplina mental para reduzir a perda. E o que isso lhe diz? Que eles precisam trabalhar em seu jogo mental para que estejam mais bem preparados para lidar com as perdas. A mente deles provavelmente está programada para associar uma perda à dor. A mente tem, em sua essência, a obrigação de protegê-lo contra a dor, tanto a física quanto a mental, a percebida e a dor real. Palavras finais. O caminho para se tornar um trader bem-sucedido não é entender melhor os mercados, mas entender melhor como sua mente funciona. A forma como sua mente funciona e como você a opera ditarão o nível de sucesso que você terá como trader. Vou arriscar e contar algo sobre você. As pessoas que estão lendo este livro poderiam se enquadrar em uma das duas categorias, mas duvido. Duvido que traders iniciantes, que nunca negociaram antes, se interessem por um livro como este. Eles estão mais propensos a comprar livros com títulos como Dominando o Trading ou Negocie seu caminho para a independência financeira. Esse tipo de livro terá 300 páginas sobre análise técnica e, provavelmente, não conterá uma única menção sobre operações perdedoras. Ele conterá diversas páginas com exemplos de gráficos perfeitos. Eu imagino que este livro será lido por pessoas que já compraram o tipo de livro mencionado anteriormente, mas que chegaram à conclusão de que a lacuna entre a situação em que estão agora e a situação a qual sabem que podem chegar só pode ser preenchida por uma mentalidade melhor. A vantagem que tenho ao escrever este livro é que não preciso confirmar minhas credenciais. Tenho um histórico público de 4 anos, com registro de data e hora disponível para qualquer pessoa acessar.
Publico minhas operações de corretagem em formato Excel em meu site e em meu canal do Telegram diariamente. Garanto que existem muitas operações ruins nesse histórico, mas, de alguma forma, ainda consigo ganhar uma quantia significativa de dinheiro. Portanto, o foco precisa estar no processo que escolhi seguir, e ainda sigo, para garantir que eu permaneça no topo de meu jogo. É para lá que você está indo agora. Quero terminar o livro com uma observação que é importante para mim. Eu descrevi um processo que funciona para mim. Ele é baseado em minhas crenças individuais, que são o resultado das circunstâncias particulares da minha vida. Acredito que essas crenças são definidas por nossos desejos e nossas necessidades. Como resultado de meu desejo de ser um trader bem-sucedido e de minha necessidade de ter estabilidade financeira na vida, adquiri crenças que são consistentes com esse objetivo. Dito isso, sei que meu processo não é único. Não descrevo o processo. Descrevo o meu processo. O que quer que você decida ser certo para você, é certo para você. Confie nisso. Periodicamente, escrevo sobre minhas reflexões a respeito do aspecto mental do trading e as publico no site www.bestroservins.com, bem como no site www.traderton.com. Conteúdo em inglês. Tenha uma jornada maravilhosa. Com amor, Tom Algaard.